Apesar de neste ano a primavera começar oficialmente no dia 22 de setembro, às 9 horas e 44 minutos da manhã, horário de Brasília, a chamada primavera meteorológica já teve início neste domingo, dia 1º. As estações meteorológicas marcam os períodos do ano em que a transição de uma estação para outra já começa a ser sentida, mesmo sem a mudança ter acontecido de acordo com o calendário. Existem as estações astronômicas e as estações meteorológicas, e quem explica para a gente melhor isso é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, é contigo agora, hein? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né? Existe essa confusão em relação à primavera meteorológica e astronômica. E basicamente, né, a gente tem a astronômica, que é a posição da Terra em relação ao Sol. E quando a gente fala da primavera meteorológica, é quando a atmosfera já começa a corresponder climaticamente a características da estação, ou seja, todo mundo aí já está sentindo que desde o final de agosto está muito quente, praticamente já não tem mais inverno, então aí considera-se então a primavera meteorológica. E até para a gente ter uma ideia de como vai ser o próximo trimestre aqui no telão, vamos perceber aqui que setembro já começa a seca em boa parte do país, aqui o nosso mapa de anomalia de chuva, então praticamente de norte a sul, anomalia negativa, tempo mais seco. Isso vale também para outubro, com a tendência da coisa começar a mudar no centro-sul do país, somente lá para o mês de novembro, ou seja, a chuva começando a retornar, mas de forma atrasada. Isso porque no próximo mapa a gente vai perceber que a laninha está atrasada, né? Tendência dela se configurar aqui na primavera, sendo mais atuante principalmente no verão, e depois já perdendo intensidade, ou seja, pode ser aí uma boa notícia, principalmente para o Nordeste, na qual aí chuvas, principalmente na fase de enchimento de grãos dos cultivos lá no verão. No próximo mapa, a gente vai ver a questão, né, da anomalia de temperatura. O calorão continua, então, onde está vermelho significa temperatura muito acima da média, está sobrando calor, então, não só no Brasil, como em toda a América do Sul, a tendência desse calorão, nessa mancha vermelha, continuar em outubro, pegando o interior do Mato Piba e região centro-oeste, e alivia justamente em novembro, quando a chuva também começa a retornar. O principal impacto disso a gente vai ver na próxima tela, que é o quê? Essa situação mais estendida de seca prejudica principalmente as pastagens, continua provocando estresse térmico no gado em confinamento, consequentemente uma menor produtividade. Então o pecuarista ainda vai ter problemas até o final do ano, porque até a chuva começar, final de outubro, novembro, a tendência é que as pastagens só comecem a se recuperar definitivamente lá em dezembro. Então até lá, problemão para o pecuarista aí que deve gastar mais com energia e principalmente com insumos, já que a energia está mais cara e está faltando pasto. Eu até conversei com o analista Iberville Neto, né? Que é o seguinte, né, Arthur? Até a estação de monta pode ficar atrasada quanto mais demorarem essas chuvas. E um grande perigo com essa situação das queimadas, está todo mundo olhando, né, o site do INPE mais do que olha Instagram, qualquer coisa, qualquer rede social, qualquer rede de notícia. Porque muito preocupados com essa situação, porque além de você ter, então, essa baixa oferta de pastagens, o risco para os animais, o risco para a saúde, enfim, é uma preocupação muito grande e a gente já falou aqui mais de uma vez que essa chuva vai demorar para chegar mesmo com o retorno da primavera. E eu quero falar também da região norte, né, que a gente tem a estiagem por lá que continua e isso é uma grande preocupação porque o Amazonas decretou situação de emergência em mais de 60 cidades, baixo nível dos rios, problemas seríssimos na região norte. A gente sabe que o Laninha, ele traria aí mais chuva para o norte e nordeste do Brasil, seria isso normalmente o que aconteceria, mas não dá para contar que esse Laninha vai salvar tudo que tem pela frente, porque não depende só dele, não é verdade? É, exatamente, Priscila, né? A gente tem o Atlântico tropical ainda muito aquecido. Notícia boa é que tem águas frias vindo da África, né, se misturando ali, então a tendência é que final do ano deu uma melhorada e a gente vai ver isso no gráfico, né, porque a laninha não é suficiente para reverter o quadro. Então, graças a essas águas mais frias que estão vindo da África, a tendência é que haja uma melhora daqui 2, 3 meses. Então, olhando para a boca do Acre, lá no Amazonas, então uma média de 38 graus no decorrer do mês, chuva que já era para estar voltando na casa de 150 milímetros, pouco volumosa e muito mal distribuída, ou seja, 22 milímetros. Quando a gente olha para o mês de outubro, né, também ficaria na casa de 38 graus e a chuva
começa a retornar, mas aqui já era para estar na casa dos 200, 250 milímetros. Então, ou seja, a partir da segunda quinzena de outubro, começa a chover na região, mais abaixo da média. E a situação só vai começar a melhorar em novembro, mas lembrando que o período continua quente, ou seja, haverá um desbalanço hídrico, máximas batendo na casa de 39 graus, com a chuva e sim, ficando aí dentro da climatologia no final do ano. Só que até lá, no somatório, a gente está falando de um déficit praticamente de 300, 350 milímetros de chuva. É muita água, né, quando a gente pensa na bacia hidrográfica como um todo, vai demorar para o nível dos rios começarem a se elevar. Então, a tendência de melhoria somente para dezembro, janeiro. Mas mesmo assim, a temperatura segue quente e pode ser um agravante já para o próximo ano. Tá certo, Arthur. Olha, eu queria que também você falasse um pouquinho para a gente das próximas 24 horas, o que a gente pode esperar. Essa semana tem frente fria no sul, a gente continua com o calor, porque tivemos 40 graus em diversas cidades aí de Mato Grosso, né? No fim de semana, conforme você alertou. O cenário continua, um bloqueio bem configurado aqui, a partir aí do meio da semana tem frente fria subindo, levando chuva para a região sul também, e na região norte o cenário não muda, chuva somente lá em Roraima, no Amapá, chuva no nordeste restante do país, segue o tempo ensolarado, máximas ainda batendo na casa dos 40 graus no Brasil Central, e quando a gente até olha aí para a Primavera do Leste, então máximas ainda na casa de 40 graus até o final do mês de setembro. Quando começa outubro, a temperatura dá uma diminuída, que é quando as chuvas começam a retornar um pouco na região. Lembrando que nesse período aqui já era para começar a chover, principalmente a partir da segunda quinzena, na casa de 80 milímetros. Então, continua o alerta para o centro-oeste. Temperaturas vão seguir elevadas, com a chuva atrasando. E, claro, continua seco, umidade relativa do ar lá embaixo. Em alguns pontos aqui da tríplice divisa do centro-oeste, mínimas aí de umidade relativa abaixo de 10%, é uma situação de emergência. E a gente vê, né, todo esse vermelhão no mapa aqui, que é o alerta para focos de incêndio. E esse panorama deve durar até o final do mês de setembro, já que a única mudança nessa semana é na região sul. Frente fria avança, leva chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A partir de quinta, sexta-feira, chuva no leste da região sudeste, mas não é chuva volumosa, lembrando que pode vir acompanhado principalmente de rajadas de vento intensas e queda de granizo, já que vai haver um choque térmico muito grande, porque as máximas lá estão batendo na casa de 30 graus no sul, Priscila. Tá certo, então, Arthur. Obrigada, viu? Vamos já deixar aqui um anunciado que na quarta-feira temos live, né? Na quarta-feira, logo coladinho com o Mercado e Companhia, vamos ter mais uma live de meteorologia. Arthur Miller vai falar tudo sobre o que ele ouviu nesse congresso de meteorologia e mais, então você não pode perder. Obrigada, Arthur. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.